Eu sou a Ana e esse é mais um curtinha para o meu canal Museu História e Artes. Curtinha que precede a live da próxima semana. E a nossa live na próxima semana será sobre o filme O Curibito, que no Brasil se chamou A Partida e em Portugal se chamou Despedidas. É um filme de Yujiro Takita que foi finalizado em 2008 e que ganhou o Oscar de melhor filme estrangeiro em 2009. O Curibito é um filme muito sensível, muito bem narrado, visualmente irrepreensível da fotografia, a trilha sonora e a maneira como a história é colocada. É sobre um jovem recém-casado que é violoncelista numa orquestra sinfônica e a orquestra é dissolvida, ele perde o emprego, recebe a herança da mãe dele e se muda de Tóquio para Yamagata. E lá ele começa a procurar emprego. Ao consultar os jornais, ele encontra o que parece ser o anúncio de uma agência de viagens, ou pelo menos é isso que ele e a esposa acabam deduzindo. É um anúncio minimalista, é algo bem discreto. E ele vai, só que se trata de uma funerária e ele acaba sendo contratado para proceder à preparação de corpos para o velório. E existe no Japão muito preconceito em relação àqueles que lidam com a morte. Então, num primeiro momento, ele esconde o que seria esse trabalho até da própria esposa. Mas o filme vai mostrando como ele, que tem toda uma ojeriza, sabe? Um medo, algo meio atávico de lidar com a morte, de lidar com os corpos de pessoas mortas, como esse trabalho, como esse emprego vai abrindo a mente e como ele passa a se relacionar de maneira diferente com a morte e consegue vencer o preconceito. E é um filme belíssimo, é um filme sensível, é um filme inacreditavelmente simples, mas ao mesmo tempo de uma profundidade emocional, de uma maturidade no lidar com a vida e com a morte, ao abordar a morte a partir desse ritual preparatório. E eu pretendo usar a live para falar não apenas desse filme, mas de algumas surpresas que o cinema japonês deste milênio vem nos oferecendo. Há vários filmes que eu gostaria de abordar, não em profundidade, mas apenas para sugerir a vocês filmes bem feitos, filmes sensíveis, contando histórias de pessoas comuns, mas maravilhosamente bem narrados e que nos aproximam da sociedade japonesa sem que sejamos puxados por estereótipos, sem que eles confirmem a visão orientalista que faz parte da nossa educação, sem que se veja essa cultura diferente nem como exótica e nem como caricata. Então, eu quero falar um pouco desse cinema japonês do terceiro milênio em que o Curibito se situa e também quero falar sobre os rituais em torno da morte. Há muita coisa a se aprender quando se respeita a maneira como o ser humano encara a morte. Não é à toa que a antropologia nos considera humanos a partir do momento em que passamos a efetuar rituais para enterrar nossos entes queridos.
E eu posso estar falando uma besteira muito grande, mas pelo menos foi assim que eu aprendi. Eu sei que nós da história temos algumas pinimbas com o pessoal da antropologia, que às vezes a nossa visão sobre o trabalho dos antropólogos é um pouco estereotipada. Mas a ideia de que nós nos tornamos humanos a partir do momento em que passamos a estabelecer rituais funerários é algo que acompanha o aprendizado do historiador e que acompanha muitas vezes o aprendizado em sala de aula. E eu quero explorar essa ideia em tudo que ela tem de civilizatório, em tudo o que ela tem de humano propriamente dito. E refletir um pouco sobre por que do preconceito na sociedade japonesa àqueles que lidam com os corpos mortos e por que na nossa sociedade tida como ocidental a morte se tornou algo tão medicalizado, algo tão institucionalizado e burocratizado que nos impede até de vivenciar o próprio luto enquanto não se dá conta de todas as obrigações legais. Será uma live diferente, mas eu não pretendo me aprofundar em questões religiosas, pelo contrário, eu quero dar ênfase ao que é histórico, ao que é historiográfico e ao que é humano. Então é isso. Nos encontramos na próxima quarta-feira para falar de Okuribito, a partida. Até lá!